Caríssimos e caríssimas aqui do Telegram Geração de Valor. Meu Deus, como é bom falar com vocês. Como é bom ter a responsabilidade de estar falando com vocês aí pelo menos uma semana sim, uma semana não. Como é bom saber que esse ambiente de pressão que eu vivo aqui com vocês também me faz entrar em maiores medidas de profundidade para a minha liderança, para aquilo que eu quero comunicar, para a influência que eu quero gerar a partir da minha liderança. Olha, galera, o que eu vou falar aqui para vocês talvez seja o que de mais importante eu falei até esse momento, em todas as apresentações que eu fiz aqui, em todos os vídeos que eu gravei para esse canal, tá? Eu tive esses dias numa entrega que eu tô fazendo ali, num exercício de liderança que eu tô fazendo ali para um time, e me ocorreu de fazer uma pergunta para esse time. A pergunta foi se aquele time era um time de gerentes, de novos gerentes, de jovens executivos, de executivos júniores. A pergunta era direcionada para as certezas daquilo que você tem para o resto da sua vida. Ou seja, você já sabe aquilo que você quer ser e fazer o resto da sua vida, sabe? Você carrega algumas certezas sobre, cara, isso aqui eu quero até o último dia da minha vida. A despeito de conseguir ou não, a despeito de, cara, alcançar ou não, mas você tem claro assim, ó, isso aqui eu desejo ser, isso aqui eu desejo fazer o resto da minha vida. Então, eu vou dizer para vocês assim, começando esse assunto, dando um testemunho, um dado momento da minha vida, eu não pensei em fazer exercício de liderança, porque na realidade, liderança é um exercício, né, galera? É um modo operante, é uma prática, é um estilo de vida que tem que permanecer, pelo menos comigo, pro resto da minha vida. Mas eu já, em outro momento, não pensei assim, né? Eu confesso para vocês que em um dado momento eu pensei, vai chegar o dia que eu vou me aposentar, que eu não vou precisar mais fazer nenhum tipo de exercício de superação para influenciar a vida de pessoas. Vai chegar um momento em que, cara, da maneira como as pessoas vão reagir ou não, pouco vai me importar. O que elas vão produzir, pouco vai me importar, não vai fazer a menor diferença na minha vida. Então, logo, vai chegar um momento que eu não vou mais precisar me superar para provar as coisas para as pessoas, para provar, inclusive, para pessoas que, inclusive, tratam até com indiferença aquilo que eu falo. Eu cheguei a pensar nisso um dia. E quando eu lembro que eu cheguei a pensar nisso um dia, eu também concluo, meu Deus, por que eu levei tanto tempo para me desfazer dessa crença? Por que eu levei tanto tempo ainda exercendo uma minha de liderança tão rasa ao ponto de pensar isso? Por que eu levei tanto tempo para enxergar o quão pobre era uma motivação como as que eu tinha para liderar? Então, por isso eu estou trazendo esse questionamento, porque eu sei o que pode fazer de diferença na sua vida, o exercício de liderança, quando você definir que isso é o que você quer fazer o resto da sua vida. Eu não estou falando do teu negócio, não estou falando da circunstância atual da sua vida, eu não estou falando da tua idade, eu não estou falando da metodologia que você usa, da estratégia que você usa. Eu estou te falando de uma certeza, de uma convicção que uma vez você adotando, as tuas orientações para liderar mudam completamente. E os teus resultados vão mudar completamente também. O teu desgaste para liderar vai ser outro. A tua longevidade para liderar vai ser outra também. Então, quando eu chego a essa conclusão sobre liderança, né? Eu cheguei sobre outros assuntos também, tá? Mas sobre liderança. Cara, a minha vontade, a minha decisão sobre o meu desejo é fazer isso que eu faço o resto da vida. Até meu último suspiro, eu quero estar fazendo ainda exercícios de liderança. Eu quero estar sendo usado ali para influenciar a vida de alguma pessoa, para que essa pessoa tenha uma vida melhor, tenha uma vida, inclusive, principalmente mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Eu quero estar influenciando pessoas para que elas evoluem em todas as suas áreas, as áreas de suas vidas, não só na área profissional. Eu quero estar sendo usado para que a minha voz, para que o meu exemplo, para que a minha referência faça as pessoas acreditarem que elas podem, que elas também podem evoluir, que elas podem estar mais perto de Deus, que elas podem estar expandindo a sua vida em todas as áreas, que elas possam estar combatendo veementemente o vitimismo, principalmente nas situações onde a natureza humana tende a se vitimizar. Então, quando eu chego a essa conclusão, eu me alegro com ela, né? Porque quando esse é o meu desejo, significa que eu vou me dedicar para que isso aconteça. Eu vou me cuidar para que isso aconteça. Eu vou me aprimorar para que isso aconteça. Para que eu tenha essa longevidade, para que eu possa estar liderando até o meu último suspiro.
até o meu último suspiro, sabe? Liderança não é sobre o projeto de trabalho que você está vivendo nesse momento. Liderança não é sobre a construção do resultado que você precisa construir nesse momento. E eu também. Liderança é muito mais do que isso. Liderança tem que ser um chamado na nossa vida, sabe? Um chamado. Tem que ser uma premissa da nossa vida. É tipo, não existe uma vida sem liderança. Não existe a minha vida ou a sua vida sem o exercício da liderança, não é? Sem a prática da liderança. Então, quando eu tomo posse dessa certeza, isso me faz muito bem, sabe? Sabe a certeza daquilo que eu quero ser e quero fazer, e também me leva a certeza daquilo que eu não quero ser. Eu não quero ser uma pessoa descomprometida com pessoas. Eu posso, de ciclo em ciclo, de tempo em tempo, de jornada em jornada, identificar quais as novas vidas que terão as medidas maiores de comprometimento da minha parte. Mas abrir mão disso eu não quero. Não faz parte do meu desejo. Aliás, não é que não faz parte. Eu abomino pensar dessa forma. Eu abomino querer ficar livre disso. Diferente de que um dia eu já pensei, né? Diferente de um dia que eu já pensei. Eu já pensei em ficar livre da tarefa de liderar. Então, pergunta que eu trago para você. Como é que você se vê como líder? Quando você se vê liderando, você fala, eu quero fazer isso o resto da vida. Eu quero me aprimorar como líder, inclusive, para que eu tenha não só longevidade, mas maior prazer em fazer exercício de liderança. Porque o exercício de liderança por si só é muito duro. E permanecer fazendo ele também é muito duro, né? Por quê? Porque as traições não vão deixar de existir, as rejeições não vão deixar de existir, não é? A exposição não vai deixar de existir. Você se torna alvo da inveja, do recalque, da injustiça, não vai deixar de existir. Como também não vai deixar de existir, né? As pessoas que vão te admirar, elas vão se multiplicar também. Então, essa é a pergunta que eu te trago. Como é que você quer viver? Você quer ter uma vida no modo liderança? Ou você quer se preparar e se aprimorar como líder por uma situação circunstancial, que é o teu projeto, que é o teu negócio, que são os seus interesses momentâneos, seus interesses legítimos até, claro, né? De lucrar, de rentabilizar com o seu projeto, né? Essa é a pergunta que eu trago para você. A minha resposta eu já te dei. Essa é a vida que eu quero. É assim que eu quero, vamos dizer assim, terminar os meus dias aqui na Terra, né? Meus dias serão intermináveis, mas vamos dizer, encerrar o meu ciclo aqui terreno, né? Eu quero encerrar meu ciclo terreno até o meu último suspiro, exercendo a função de liderança, fazendo exercícios de superação para a minha liderança, para que pessoas alcancem tudo aquilo numa medida, inclusive, mais abundante do que eu venho alcançando em todas as áreas da vida. É isso, galera. Boa semana a todos. Bons exercícios de liderança a todos também. Beijão. Até mais. Valeu!